E agora vamos voltar aqui com o Ultra Nerd, mas agora a gente vai trazer os 10 personagens mais poderosos de Invencível. E assim, né, com a nova temporada, com o novo hype da nova temporada, que eu tenho que admitir, tá adaptando muito bem, pô, tá maravilhoso, pô. A gente vai ver quem são os top 10, mas aí, eu acho que ele vai fazer top 10 o tempo todo. Ou seja, se for assim, eu posso ter uma certa ideia de quem vai ser o top 1, ou talvez ele não coloque aquele personagem lá. Mas, mesmo assim, eu acredito que o cara específico que eu esteja imaginando, quando chegar a hora lá, vou falar spoilers, essa porra toda. Mas se não for, eu quero os argumentos dele, eu quero ver os argumentos dele. Mas, vamos lá. Mas, obviamente, né, que se você tá vendo um vídeo aqui, você vai receber spoilers, né, novidade. Ele não vai falar da série, eu acho que ele vai falar de todo o tempo. Então, não tem desculpa, não tem desculpa. Então, vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, como sempre, se inscreva, comente, dê like, que sempre vai ajudar o canal. E eu sempre vou agradecer. E se quiser ver qualquer coisa em qualquer vídeo, pode colocar aqui nos comentários, que eu sempre vou estar vendo. Agora, vamos lá, mano. Os 10 personagens mais fortes. Eu já sei de um deles, hein? Vamos ver o resto, quero ver os argumentos. Todo mundo já viu o Omni-Man massacrar os heróis mais poderosos da Terra sozinho. É os buchas mais fortes da E Terra. arrasar uma dimensão inteira com as próprias mãos. Um planeta, E vamos mesmo arrumar isso assim, aí, hein, nesse mano. universo, o Bigodudo não chega nem no top 5. Ô, Só pra você ter ideia do nível da louco! coisa. Tem um réptil Vamos ver, selvagem então. nessa lista tão perigoso que o Império Viltrumita preferiu congelar um planeta em inteiro vez de até cair que nesse encarar mundo. o bicho de frente. Tem um alienígena com aparência de leão que percorreu O Thundercats, meu, fala o Lion. galáxias arrancando as cabeças dos lutadores mais fortes que encontrava e guardando cada uma como troféu. E tem até um Battle tirano Beast, tão my enforcado boy. que nem ser arrastado pro interior de uma estrela foi o bastante pra fazer ele parar de lutar. E tem um personagem nessa lista tão misterioso que a galáxia inteira debate se ele existe de verdade ou se é só mais um mito cósmico. Vamos Então ver, vamos já ver. aviso o Cecil que você vai se atrasar hoje, porque agora você Ah, é muita maldade, meu. Os trailers têm melhor animação do que a própria série, é sacanagem. vai conhecer os personagens mais poderosos de... Ah! Os Ragnar estão no top 10, faz sentido, pô. E eles conseguem enfrentar facilmente Viltrumitas na média, sabe? Os caras na média da raça, molezinha, e são só carne pra... São só alimento, pô. Tem que fazer um termo aqui, mas foda-se, são alimento. Os Viltrumitas já enfrentaram de tudo. E mesmo assim, poucas coisas fazem essa raça tremer de medo quanto um lagartão burro que age por puro instinto. Os Não é Ragnar são burro, répteis não. alienígenas que Eles são evoluíram num diferentes. planeta com gravidade tão extrema É, que estilo só pra Dragon Ball. conseguir se mexer, tiveram que desenvolver uma força e resistência completamente fora da curva. Além disso, eles possuem garras e presas afiadas o suficiente para rasgar a pele de um Viltrumita como se fosse papel. E uma velocidade que nem o Alien pós-evolução conseguiu acompanhar. Quando o Nolan pisou naquele planeta... É respeito, pô. Esses caras aqui facilmente... Se você fizesse ele, sabe, de bucha de canhão do seu exército, ia ter poucos exércitos no verso de Invencível que poder fazer qualquer coisa. Pela meu. primeira vez, numa missão pro Império, o parceiro dele foi decapitado em questão de segundos. Pelo que o Nolan falou, né? Ele foi o único que sobreviveu de toda a expedição. E o próprio Omni-Man mal conseguiu escapar com vida. Depois disso, vários Viltrumitas, incluindo o Conquista, tentaram capturar um único Ragnar. E nem... Ah, mas aí que tá, hein? Eu não sei se ele vai falar aqui, mas lembra, isso aqui foi o Conquista pós-vírus, né? Onde ele já estava enfraquecido e foi por causa disso que ele sofreu esses ferimentos. Se fosse o Conquista que a gente vê hoje em dia, seria uma história diferente, tá? Esse Ragnar não ia ter pego pra ele, não. Não conseguiu. O Império teve que congelar o planeta inteiro com um disco solar tapando o Sol, porque enfrentar esses bichos cara a cara simplesmente não era uma opção. E olha que o Nolan Só com voltou lá 50 anos deles, depois com pô, o Allen não pra vale a tentar pena. capturar um espécime. Os Ragnar ainda estavam grog de ficar Ragnar. décadas congelados, e mesmo assim os dois apanharam feio e tiveram que fugir antes que os bichos acordassem de vez. Na Guerra Viltrumita, o corredor espacial soltou várias dessas criaturas Space Racer. em cima do Trag e dos Viltrumitas hostis, no vácuo do espaço, porque esses monstros sobrevivem lá tranquilamente. Os Ragnar estraçalharam vários guerreiros É Ragnar, meu Deus, e pô. mobilizaram o próprio Trag, quase mataram ele, e um deles no... Aspas mataram, hein? Pegaram ele de surpresa e machucaram ele um pouco enquanto o Battle Beast tava bobeando, mas é que tá, né? A namorada do Battle Beast cagou no plano. Fazer o quê? Cauteou a Anissa com um golpe só. Um golpe! Sem inteligência, sem maldade. Só instinto primitivo e uma biologia feita pra ser a coisa mais letal do universo. Se esses bichos tivessem um pingo de... Tanto que o negócio do Trag é exagero, a gente vê depois disso o Trag treinando
contra os Ragnar, e ele tá usando eles, pô, para aquecimento, pra ver, cara, eu tô mais forte agora. Ele tá usando eles, pô, como como aqueles modelos, sabe, de artes marciais, aqueles bonecos lá pra você descer a porrada. É isso, pô, agora eu estou melhor. Raciocínio, a posição deles nesse ranking seria bem diferente. Comercial dos infernos, enfim, eu não sei se faria muita diferença, porque assim, eles seriam espertos, obviamente, eles poderiam lutar melhor, mas em questão de pura força, é aquilo que eles têm, pô, eles não iam poder melhorar. São dinossauros, o dinossauros é forte, mas ele tá no top 10, não sei, vamos ver os argumentos dele, porque faz um tempo que eu não li Invencível, então eu posso estar não lembrando todos os feitos do dinossauros. Por fora, David Anders é só um cientista magrelo e comum, mas toda vez que esse cara fica entediado ou simplesmente para de se importar com o que tá ao seu redor, o corpo dele sofre uma transformação involuntária e ele vira o Dinossauros, um humanoide vermelho com cara de T-Rex. Nossa, você vê, né, a diferença de animação pros quadrinhos, você viu o tanto de detalhe tem no personagem, né, a animação, a gente vai ter que deixar isso aqui mais fácil, porque senão a gente não consegue desenhar essa merda. Que já foi inimigo. Olha só os detalhes do cara. Olha só isso. Olha só isso. Humanoide vermelho. E aí, olha só isso, hein? Aqui ele parece o Barney, feito de massinha. Aqui ele parece um dinossauro. Ele sofre uma transformação involuntária e ele vira o Dinossauros, um humanoide vermelho com cara de T-Rex que já foi inimigo e aliado do Invencível. Na forma monstruosa, seus atributos físicos são de patamar Viltrumita, com super força, super velocidade e super resistência. O bicho trocou soco de igual para igual com o Invencível pós-guerra Viltrumita. E na luta final, onde o Mark estava tentando matar ele de verdade, o Dinossauros dominou o confronto em vários momentos. Isso sim, nesse momento o Dinossauros aqui ele realmente estava no nível Viltrumita. Daquele lá, não sei não, mas esse Dinossauros quando voltou aqui, realmente ele tava forte. Mas aí que tá, né? Ainda assim eu não coloco ele grande coisa, sabe? Eu coloco ele no nível Viltrumita, sabe? Do mesmo jeito que o databook do Invencível fala que o Imortal tá no nível Viltrumita, sabe? Suas maiores armas em combate são as garras, que cortam concreto e aço sem esforço nenhum. E a mordida, que é de longe a arma mais letal dele. Quando o vilão Omnipotus apareceu na Terra e sozinho colocou todos os guardiões do globo no chão, quem resolveu o problema foi o próprio Dinossauros, com uma única mordida na cabeça. E se ele ficar todo arrebentado, não tem problema, basta ele voltar para a forma humana e se transformar de novo. Regeneração completa e instantânea. Mas o que realmente separa o Dinossauro de qualquer outro brutamonte desse verso é o cérebro. Gênio em múltiplos campos da ciência, ele hackeou a tecnologia de teletransporte do Cecil e passou a se teletransportar igualzinho a ele. Construiu 50 bombas que transformaram Las Vegas inteira numa placa de vidro gigante. E em poucos dias... E foi nesse momento que o Marco começou, cara, vai ver, ações malignas têm benefícios bons. E aí veio o Marco Maligno. Usou toda a tecnologia da nave Viltrumita e montou explosivos programados para detonar de acordo com os próprios batimentos cardíacos. Músculo e cérebro num pacote só. Combinação rara nesse verso. Corredor espacial, a verdade mesmo, ele devia ser menção especial. Eu não acho realmente que ele devia estar aqui, por causa que ele por si só é porra nenhuma, sabe? Ele não é grande coisa, ele é forte mais do que na média, mas que deixa ele realmente, né, no topo, assim, é a arma dele. Mas aí que tá, né? Você pode falar, a arma pode ser usada por qualquer um até certo ponto. Mas ainda assim, ele devia ser missão especial, porque a verdade mesmo, se eu me lembro bem, a arma dele basicamente mata qualquer ser vivo do mundo de Invencível. Não tem ninguém que realmente consegue tancar aquela arma no verso. Então, ele estando aqui, não sei. Não sei. Pelo universo de Invencível, o nome Space Racer circula como uma lenda urbana cósmica. Tanto que o próprio Alien não tinha certeza se o cara era real ou só uma história que os aliens contavam pra assustar Viltrumitas antes de dormir. O nome chegou a escrever um livro sobre ele na Terra, assim, mas disfarçado quase de isso. ficção científica, chamado O Homem com a Arma Invencível, e chamou o personagem de Space Rider pra não entregar quem era. Esse nômade alienígena de 3 olhos e moto espacial carrega consigo a arma mais temida do universo de Invencível, o Raio Infinito. Essa arma dispara uma onda de energia que atravessa qualquer coisa no caminho. Viltrumitas adultos? Um tiro e acabou. E durante a guerra Viltrumita, o corredor abateu vários deles em sequência enquanto pilotava a moto em alta velocidade. Os boatos dizem que esse raio já destruiu até uma estrela, e embora isso nunca tenha sido 100% confirmado, o fato de que o raio infinito já desestabilizou o núcleo do planeta Viltrum já diz bastante sobre a potência dessa coisa. E de acordo com o conto, né, esse raio vai ficar infinitamente correndo
pra sempre. É por isso que o Space Racer não fica spawnando o tiro toda hora, porque ele sempre tem que atirar um ângulo que pelo menos ele tem uma ideia que não vai acertar ninguém daqui, sabe, a alguns anos. E olha só, se qualquer infeliz tentar pegar essa arma, ela simplesmente voa de volta para as mãos do dono, sozinha. A moto espacial funciona do mesmo jeito. Ele controla mentalmente, e mesmo que seja destruída, o negócio se regenera de um estado líquido e se remonta do zero. E mesmo sem a pistola, o corredor não é nenhum peso morto não. O cara ficou enterrado num asteroide por 100 anos e quando foi desenterrado, saiu inteirão. E ainda segurou o Nolan e o Allen ao mesmo tempo quando tentaram contê-lo. Sem... isso aí é meio Mickey, sabe? Meio... não sei se realmente é um grande feito. Porque acho que nenhum deles estava realmente tentando machucar ele ali. Ele bateu neles e tipo, doeu, né? Doeu. É meio jeito de saber quando o Mark se machuca com certos vilões na Terra. Você fala, então aqueles caras estão no meio do Mark? Não, sabe? Eles só são bons o suficiente pra pelo menos, sabe? Ficou meio dolorido aqui minha pele, mas se eu te der uma bifa mais forte, tu vai pro inferno. Então, o físico dele não é grande coisa. Acho que não é realmente um grande feito ali. Falar que ele até conseguiu tancar um soco do Trag na cara e continuar de pé. Moral é da história, coisa. Nunca subestime um alien careca de 3 olhos que anda de moto e fala pouco. Comercial do caralho. Mas agora é o Thaddeus. O Thaddeus, ele é... Cara, a série deu mais moral pra ele do que o HQ. Porque a HQ, a gente sabe que ele é forte, porque acho que ele é um dos Viltrumitas mais velhos. Então, automaticamente, ele tem que ser forte, né? Porque quanto mais tempo passa, eles vão ficando mais fortes e a porra toda. Mas tirando isso, ele não tem nem grandes feitos na guerra, na guerra dos Viltrumitas. Mas na série ele mostrou ele lutando contra a Nyssa, depois contra o Lucan, depois contra o Craig, sabe? Um atrás do outro, ainda mantendo essa boa vantagem. Então... né, ali, mas o que você pode falar nos quadrinhos ele é mais fraco que o Trag, é isso que você pode falar. O único Viltrumita na história traiu o Império antes do Nolan, e com resultados infinitamente piores para sua própria raça. Thaddeus era um soldado de Viltrum que, milênios atrás, decidiu que a conquista sanguinária do seu povo era pura maldade. E em vez de só discordar, foi lá e matou o Imperador Argal numa emboscada. Esse ato jogou o Império Viltrum no caos e desencadeou o Grande Expurgo, uma guerra civil de 100 anos, onde só os mais fortes sobreviveram. Depois disso, ele fugiu de Viltrum, fundou a Coalizão de Planetas e liderou essa resistência intergaláctica por milênios, escondendo a sua identidade Viltrumita o tempo inteiro. E pra revelar, é muito, muito idiota. Pra revelar, ele puxa a barba dele, eu tenho um bigode, é um Viltrumita! A mais brutal dele nem foi em combate. Thaddeus usou o próprio DNA como base para criar o vírus do flagelo, uma arma biológica projetada para exterminar Viltrumitas. Pra você ter ideia, esse vírus matou 99,9% da população inteira. Dos bilhões de bigodudos que existiam, sobraram só uns 50. E antes de morrer, o velho já até tinha desenvolvido uma cepa ainda mais forte como último recurso. Mas não pensa que esse coroa era só cérebro, não. O corpo dele é feito dos mesmos átomos inteligentes de qualquer Viltrumita, moléculas que se adaptam sozinhas para aguentar do zero absoluto até a superfície de uma estrela. A superfície da estrela, tipo, com timer, sabe? Mesmo com mais de 2000 anos nas costas, o Thaddeus operava no mesmo patamar de poder de alguém 2000 anos? Ele teria que ter mais de 2000 anos, não é? Por causa que ele teria que ter próximo de 10 mil, algo assim, né? Porque o Conquista, eu lembro que o autor falou a idade dele, ele não tem próximo de 9 mil anos, alguma coisa assim. Como Nolan, acompanhando ele e o Mark em velocidades absurdamente acima da luz. Na batalha desse... bom, pra ser justo, pra eles viajarem, eles têm mesmo. Eu ia falar. Mas não, em viagem eles conseguem fazer. Decisiva, os três voaram contra o planeta Viltrum, com força o suficiente pra despedaçar o planeta inteiro, com um raio do corredor espacial desestabilizando o núcleo. O impacto gerou uma onda de choque que mandou Viltrumitas voando pelos destroços, e o Thaddeus saiu inteirinho do outro lado e ainda teve a audácia de oferecer rendição pros Viltrumitas restantes. Essa audácia foi recebida com karma automático. O Trag, pé da vida, não pensou duas vezes. Avançou e arrancou a cabeça dele na hora. Só que mesmo depois de morto, o Thaddeus não parou de assombrar o Império. A vontade dele, entregue ao Alan depois da morte... Agora o Alan vai fazer o que o mentor dele fazia, né? A responsabilidade difícil de ter como líder da coalizão. Continha as instruções do vírus aperfeiçoado. Até do túmulo, o velho continuou sendo a maior ameaça que os Viltrumitas já enfrentaram.
Top 6, Omni-Man. Ai, ai. Pra ser justo, então eu imagino que o Conquista esteja um pouco mais à frente. Mas é que tá, eu concordo com isso pré-time skip. Pós-time skip, eu acho que o Omni-Man chega perto do nível do Conquista. Mesma coisa do Mark, acho que ambos pós-time skip estão bem próximos do nível do Conquista. Para eles pelo menos conseguirem lutarem, sabe, contra o Dragon mais pra frente, eles têm que estar próximo daquele nível. Todo mundo conhece o bigodudo mais traiçoeiro das animações, É. mas poucos fãs casuais sabem o tamanho real do estrago que Com o exceção Nolan é do capaz de artista fazer quando austríaco. resolve parar de se segurar. Nolan Grayson não é só um Viltrumita qualquer, ele tem mais de 2000 anos de experiência em combate, foi treinado desde jovem para conquistar planetas inteiros e na época de soldado do Império Viltrum, ele era tão eficiente que ganhou sua própria divisão militar. Tamo falando de um sujeito que liderou o massacre dos Unopans e a destruição do planeta deles. Na Terra, o paizão Unopans é foda, não é Inopans. Não é assim que é a pronúncia, mas foda-se. É coisa que a pronúncia, tipo, não tá correto isso aqui aqui não. massacrou os Guardiões do Globo sozinho, a equipe inteira de heróis do planeta, e nenhum deles conseguiu parar ele. Depois disso, Nos quadrinhos é um pouco diferente, ele pega ele de surpresa, porque é mais eficiente. Já na animação, não, vamos deixar, né, o primeiro episódio bem interessante. devastou a civilização Flaxen, arrasando aquela dimensão por meses sem dar nenhum sinal de cansaço. É isso Na mesmo. Batalha de Traxa, ele enfrentou 3 Viltrumitas formidáveis ao mesmo tempo, 3 guerreiros da raça mais forte da galáxia, e o Nolan deu conta de todos eles. E pra chegar O Mark só tava lá pra dar tempo pra ele, pô. nessa batalha, o Nolan cruzou o espaço da Terra até Traxa em uma semana, o que é muitas vezes superior à velocidade da luz. Sim. E sabe o que é mais rápido que isso? Mas lembra, tá? Eles só podem se mover nessa velocidade no espaço e quando eles têm tempo de aceleração constante. Em atmosfera, eles não fazem isso constantemente e muito menos quando eles estão lutando um contra o outro. Isso é só de viagem, por causa que se você for levar pelos feitos deles e colocar isso, não, pera, eles deviam ser bilhões de vezes a velocidade da luz porque eles comentam sobre viajar entre galáxias. Sim, eles fazem isso. No vácuo, sabe? Viajando entre planetas. Quando eles estão lutando, eles não chegam nessa velocidade. E é um dos negócios que muita gente confunde na hora que vê o nível de força de Invencível. Você apertando o botão de like e Ah, se meu inscrevendo Deus. aqui no canal. Vai, faz em velocidade Viltrumita, que se ajuda demais a gente aqui. Porém, o Viltrumita, sou feito meio mais lento. absurdo do Omni-Man é outro. Junto com o Mark e o Tados, com a ajuda do raio do corredor espacial, eles os três conseguiram voaram destruir contra um o planeta planeta. Viltrum com tanta força que destruíram ele no impacto. Um planeta inteiro, estilhaçado em pedaços. E além de tudo isso, a fisiologia Viltrumita do Nolan é completamente quebrada. Ele aguenta o vácuo do espaço, Sim. existe a força gravitacional de um buraco negro Isso é verdade. que se regenera de ferimentos que matariam qualquer outro ser vivo. O Trag empalou Só, basicamente, o jeito de cura de um Viltrumita é dá tempo suficiente que eu vou melhorar, pô. e rasgou as tripas do cara. E 2 semanas depois, o Nolan já tava de pé, pronto pra outra. E pensar que tudo isso é só a posição 6 dessa lista. Imagina o que vem pela frente. Então ele coloca o Conquista próximo do nível do Nolan, tá? Então, eu entendo isso, porque, como eu falei antes, pra mim, esse é o jeito que eu via. Quando aconteceu pós-time skip, o Nolan, do jeito que o Nolan tava, a porra toda, eu consigo ver ele dando um X1 contra o Conquista e sendo bem próximo, sabe? Ser bem... joga na moeda pra ver quem ganha. Milhares de anos de carreira, incontáveis planetas dominados e Tem um nenhum mundo motivo ter forte o ganhado bastante pra pra sequer ele. fazer ele E esteja preparado pra minha chegada. Conquista é o soldado supremo do Império Viltrum, tão brutal que até os próprios Viltrumitas têm medo dele. O Cecil apelidou o velhote de Senhor 10 vezes pior, em comparação com a Anissa. O velho nasceu na Era Argal, o que bota ele na casa dos 5.000 anos de idade. É quase Sobreviveu isso, ao né? Grande Expurgo, sobreviveu ao vírus Scourge, E lembra, naquela época, ele já estava velho. que eliminou 99,9% da população Viltrumita. E mesmo debilitado pelo vírus, com a força quase zerada, ele sobreviveu a um encontro com vários Rognars. Saiu de lá sem o braço Ragnars, meu direito, Deus. sem o olho e com uma cicatriz cortando o rosto inteiro. Mas saiu Mais vivo? de uma situação que pouquíssimos Viltrumitas no auge da forma aguentariam. ia falar. Na Terra, o coroa O cara nerfado, doente, com câncer, ainda conseguiu sobreviver a um dos inimigos mais fortes do verso. mostrou porque era o segundo mais forte do Império, abaixo só do Trag. Ele usou o corpo do Invencível como arma pra massacrar civis numa praia, quebrou a perna do Mark com um soco e depois esmagou
Aquilo não é um soco, mas entendeu, né? Com a mão dele com outro tão violento que estilha a sua própria prótese cibernética no impacto. É um dos momentos que eu mais amo, pô, tanto da luta conquista quanto da HQ também, quando o Mark vai com tudo e a mão dele quebra. Nossa, você sente o impacto na hora, é maravilhoso. Quando a Eve Atômica entrou na luta e tentou segurar ele com tudo que tinha, o velho ia quebrando tudo que ela criava como quem quebra vidro, e ainda enfiou o punho no estômago dela. Assim, isso não é um grande feito, sabe? Porque o poder da Eve não é grande coisa quando ela não tá na forma deus dela. Ela é boa pra terra, é o básico que eu posso falar. Para derrubar o velhote na primeira luta, o Mark precisou entrar numa fúria absoluta e contar com a Eve no auge do poder. E mesmo assim o Coroa sobreviveu, se regenerou numa prisão secreta e fugiu pro espaço sem dificuldade nenhuma. Na revanche, o Invencível travou o pescoço do veterano e não soltou mais. O Conquista se jogou contra montanhas, socou o Mark sem parar. E mesmo já ficando roxo, sem ar, com o olho injetado de sangue, o velhote ainda teve força para varar o corpo do Mark com a mão. Morreu sufocado, mas morreu lutando até o último segundo. Pô, e isso aqui, eu gosto disso aqui, por causa que o Mark tava, obviamente, o Mark não pode enfrentar o cara na porrada, porque senão ele vai perder, ele não tem força pra vencer o Conquista na porrada, né, nessa hora da história. Então, na hora que ele deu o empurrão dele, na hora que ele chegou do planeta, o Conquista soltou o ar dele, e aí automaticamente o Mark, né, enforcou ele. Mas aí que tá. Se ele só soltar um pouquinho a mão dele, nossa, ele afrouxar um pouco, e o Conquista quando ele... Já era. A luta acabou, né? Porque ele recuperou o fôlego e agora ele vai poder segurar aquele fôlego por horas. Mesmo se for um pouquinho, vai ser por horas. E se for muito, por dias e semanas. Então, cara, enforcar um Viltrumita geralmente não é a melhor ideia. Mas o Mark conseguiu. Pô, o Mark não vou soltar, cara. Se você viu a música do N-Rap, solta. Eu não vou soltar. Solta. Eu não vou ceder. É isso que aconteceu aqui, pô. O cara espancando ele. Não, pô. As costelas quebrando. Não, eu não vou, cara. Tu morre aqui agora. E ele conseguiu. O Mark conseguiu, pô. Um X1 limpo, né? Limpo, que foi a vitória dele. Não pode reclamar. Mark venceu. Venceu um cara muito mais forte do que ele. Na cagada, mas venceu. E agora vai ser o Allen. O Allen, final de história, concordo. Ele chegou nesse nível. Eu acho certo ele tá nesse nível de força. Mas, ó, laranja. Tá mais passando, e eu não tô vendo o cara que eu imagino que seja o top 1 que ele vai colocar. Então acho que eu tô certo, vamos ver. Geneticamente fabricado para ser a arma definitiva contra os Viltrumitas, e que no começo não fazia nem cócegas neles. Allen é um Unopan, membro daquela raça que foi praticamente exterminada pelo Império Vil. É Nopian, não é o Nopian? Que eu lembro que tem um I na raça. Os Unopans montaram campos de reprodução para gerar o lutador perfeito, e depois de centenas de tentativas fracassadas, nasceu o Allen. Finalmente nasceu o Apocalipse, basicamente. É que o produto final saiu ou meio Saiyajin, depende. Decepcionante. Na primeira luta contra o Invencível, que nem tava usando força total, o Allen não conseguiu causar dano nenhum no Mark. Ele era forte pra caramba comparado a qualquer ser normal. Até foi arremessado. Mas pra ser justo aí, né, força total, ele nem tava tentando machucar o o Mark, ele só tava levando ali na brincadeira. E esse é o Mark primeira temporada, então não é novidade que se o Allen fosse mais forte do que ele aqui. Então, eu não sei se é um demérito dele ali não causar dano no Mark. Ele tá batendo pra realmente machucar o cara, contra a Lua e saiu sem um arranhão. Mas na hora de enfrentar Viltrumitas, a conta simplesmente não fechava. Só que o corpo desse Alien guarda um segredo completamente quebrado. Toda vez que ele quase morre, ele volta mais forte do que antes. O corpo dele Quando 3 Viltrumitas espancaram ele até quase arrancar a alma dele, o Allen entrou em coma. Seu corpo evoluiu e quando acordou, estava num nível totalmente diferente. Ele fez a Anissa sangrar com um único soco, superou o Omni-Man em força bruta e começou a tratar lutas contra soldados Viltrumitas como piada, chegando a fingir que estava apanhando para motivar o Nolan a reagir numa fuga de prisão. Sobre ele ser mais forte que o Nolan, isso vai acontecer mais pra frente na história, não é nesse momento agora. Não parou por aí. Uma segunda quase morte desbloqueou outra evolução. O corpo dele ganhou uma textura rochosa e a força dele saltou pro nível do Invencível no auge, depois que o Mark ressuscitou. Até Invencível no auge, aspas auge, mas assim, naquele momento Mark, Nolan e Allen estavam bem próximos de força um do outro. Os três estavam quase iguais. É o Guerreiro Feroz, o bicho que... Mas o cara que estava mais forte que todos eles. Só reconhece quem pode realmente competir com ele, admitiu que Allen era um oponente de respeito. A coalizão dos planetas investiu num lutador que ficava mais forte toda vez que perdia. E no fim das contas, essa aposta se pagou com juros.
o Guerreiro Feroz, Battle Beast. O cara foda, os caras mais épicos disso aqui, pô. Toda vez que ele entra pra qualquer coisa da história, é maravilhoso. E tem a melhor luta da HQ, que é o Trag versus eles. Os caras lutaram por dias um com o outro, e o planeta virando basicamente um deserto, mas valeu a pena. Ele acabou com todas as guerras do próprio planeta. Toque, o Guerreiro Feroz, é um alienígena leonino nascido em Dorne, um mundo devastado por guerra civil. Mas é aí que tá, ele lutou tanto, derrotou tantos inimigos, que transformou o lugar numa utopia. E ficou sem ninguém pra enfrentar, apavorado de que seu isso mesmo, pô. Ele solou todo mundo que era capaz de lutar no planeta dele. Combate destruísse a paz que ele mesmo criou. O cara abandonou o lar e partiu pro espaço, caçando um oponente forte o suficiente pra finalmente matá-lo. Mas aí, essa busca virou uma carreira de destruição galáctica. Toque ganhou o título de Flagelo das Galáxias Gêmeas. O flagelo da galáxia, é isso mesmo. Enquanto esmagava impérios inteiros e colecionava as cabeças dos campeões derrotados como troféu. Só que ninguém chegava perto de satisfazer o felino. Na Terra, ele humilhou o Invencível e os Guardiões do Globo. Cara, até hoje, você imagina como é que o Machine Head, né, o cabeça de máquina, eu não sei como eles traduzem em português, mas foda-se. Como é que esse cara conseguiu o contato dele pra ser o capanga dele de um negócio de gangue, pô? É que nem o rei do crime falando, pô, Thanos, chega aqui, porque eu quero que tu lute contra o Demolidor aqui rapidinho. É meio injusto, você não acha não, pô? Como se fossem meras crianças. Depois, quando foi libertado de uma prisão Viltrumita, ele despedaçou um soldado Viltrumita com as próprias mãos no vácuo do espaço. Ele não teve chance, na batalha de Viltrum, o Guerreiro Feroz pegou uma Viltrumita e usou o corpo dela como arma pra espancar os outros. O que é uma pena que eles não mostraram isso. Eu queria que eles tivessem colocado isso no episódio, meu. É triste. Lutando contra vários ao mesmo tempo. Mas além da força bruta absurda, o corpo dele é uma arma biológica completa. Suas presas facilmente perfuram a pele de um Viltrumita. O faro dele é 14 vezes mais aguçado que o de um humano. Ele enxerga 8 vezes mais longe e até os bigodes funcionam como sensor de movimento, detectando mudanças mínimas no ar. Isso aqui é fato interessante, eu não sabia disso aqui. Toda essa ferocidade atingiu o ápice na luta contra o Trag. Quando os Rognars interferiram e feriram o Viltrumita, o Guerreiro Feroz... aí ele falou, não é justo. Ele acredita, sabe, num X1 justo. Então eu vou me ferir pra nós todos estarmos no mesmo nível de força agora. O Trag falou, tu é idiota, cara, tu devia ter se aproveitado pra ter me matado. Ele, eu caguei pra isso, pô. O que é importante é uma luta. E é o que foi que ele conseguiu, cara. Ele ia ser perfeito em Dragon Ball. Ficou furioso e abriu o próprio abdômen com uma lâmina para igualar as condições. Os dois lutaram por dias, com as tripas para fora, até que o Trag finalmente esmagou o coração dele. Antes de morrer, Toque agradeceu. Depois de uma vida inteira procurando, ele finalmente encontrou o que queria. Se ele tá em segundo, então o cara que eu imagino tá em primeiro. É isso mesmo. Então vamos lá. E se você tá acompanhando, né, a lista e você não tá vendo a falta de um personagem, você pode imaginar o porquê. Trag é o grande merece estar em segundo lugar do verso. Do Império Viltrumita. E não existe um único ser na raça dele que chegue perto do nível de poder que ele carrega. Treinado desde o nascimento em todas as formas de combate, o cara liderou o Império por milênios, após o Imperador Argol ser assassinado, mantendo um punho de ferro sobre a galáxia, mesmo com os Viltrumitas à beira da extinção. Pra entender a escala desse monstro, quando o Invencível e o Omni-Man tentaram enfrentá-lo juntos, o Trag... Não foi justo, né? Cara, a verdade é, imagina duas crianças, sabe, do primário tentando descer a porrada um cara de academia, sabe, que toma bomba. Isso seria o equivalente ao que aconteceu nessa luta, meu. Que segurou os dois com um braço só. Ele decapitou Teidos, um Viltrumita renegado que liderava a coalizão dos planetas com um único movimento. Quebrou o braço do Oliver e arrebentou a mandíbula dele num único só. Mas também foi porque ele foi idiota. O que a gente falou, cara? Não enfrenta aquele cara, o Oliver. Já escolhi meu inimigo. E quando o Dinossauros avançou e tentou morder ele, o lagartão quebrou os próprios dentes. E o grande regente não demonstrou um pingo de incômodo. Como todo Viltrumita, os átomos inteligentes do corpo dele fazem o de sempre. Regeneração roubadaça, adaptação a temperaturas extremas, resistência à gravidade absurda. Só que no Trag,
Tudo isso tá num nível que nenhum outro Viltrumita chega nem perto. Na luta contra o Leãozão, esse Brutamonte simplesmente tava com o crânio exposto, com as tripas pra fora, e ainda continuava brigando como se nada tivesse acontecido. É, o ápice de uma raça e o ápice de outro, pô. Respeito, ó. Na maior parte da história, esses dois eram o top do verso. Até mesmo quando acabou o Invencível, eles ainda eram o top. O único motivo de ter esse próximo aparecer é porque o epílogo mostra que um superou eles. Depois de ser exilado, ele Olha, meu, olha que maldade, pô. Eu matei meu inimigo e agora tu é minha jaqueta, meu. Olha que maldade. não recuou. Ele ocupou o planeta Traxa e construiu um exército do zero, tendo filhos com mulheres traxanas e treinando essa prole pra reconquistar a galáxia. É, basicamente ele transou com o planeta inteiro pra ele poder fazer a porcaria da raça dele. Com o salto de 5 anos, ele ficou tão forte que eliminava Rognars com um golpe. É isso as mesmo. mesmas criaturas que tinham despedaçado ele antes. Num confronto anterior, É aí que tá, naquele negócio, né? Pegou ele de surpresa e as garras deles podem até machucar ele, mas é que tá, machucar apenas, não ferir de verdade. o Trag rasgou o Invencível ao meio, Aham. partiu o cara em dois. Na luta final contra o Invencível, os dois foram arrastados pra dentro do sol. Mesmo com a carne derretendo e o corpo reduzido a músculo E e osso, continua ele lutando. continuou lutando e ainda quebrou os 2 braços do Mark. O Invencível só venceu porque arrancou a garganta dele com os dentes, mas até o último segundo, o grande regente se recusou a cair. E antes de chegarmos ao nosso número 1, nada mais justo Ah, as missões do horrorosas. que deixar aqui nossas menções honrosas para alguns personagens que facilmente poderiam disputar uma vaga nesse ranking. A If Full Power deve estar aí, eu imagino que ela esteja incluída nas missões Robô, horrorosas. o gênio que comanda um É, o robô, o exército dele é forte, muito mais forte do que muitos heróis da Terra. Mas em questão na grande escala, eu não sei não. exército de drones à distância e liderou os Guardiões do Globo. A inteligência dele é tão monstruosa que o cara foi capaz de transferir a própria consciência para um corpo completamente novo. É, mas não foi ele aí, né? Foi os gêmeos ajudando. Ah, puta. Krieg, General Viltrumita, com Craig. milênios de experiência, que Ele é sobreviveu ao forte, Grande Expurgo e mas a gente comanda as sabe que é forças mais do fraco Império do que Viltrum o Tadeus como o agora. braço direito da conquista galáctica. A Nissa, a Viltrumita mais forte entre todas as É, mulheres da espécie, a mulher com mais mais forte de dos 2.000 Hidromitas. anos de combate. Dominou o Invencível em mais de uma ocasião e sobreviveu à Dominou e venceu. É maldade que vai acontecer, mas cara, as piadas é horrível. É horrível que a gente pode fazer piada disso, né? Por causa que, se fosse ao contrário, né? Se os gêneros fossem ao contrário, não seria piada. Mas não é foda, pô. explosão do próprio planeta Viltrum. Sr. Liu, o velhinho que projeta sua alma na forma de um Sr. dragão Liu, oriental colossal, forte o suficiente para bater de frente com Viltrumitas e tancar mísseis como se fossem mosquito. Eve atômica. Mas, cara, é aí que tá, né? Ele fala tancar míssil como se fizesse diferença nesse nível de força, né? Olha, cara, é que nem falar, eu consigo levantar uma casa. Aí você fala isso do lado, cara, basicamente do Superman e da Mulher Maravilha. Eles, legal, meu, tu é forte. Não vai ser isso, pô. A heroína que manipula a matéria no nível subatômico, remodelando e criando o que quiser com o pensamento. E se morrer, o limitador mental dela cai e ela simplesmente ressuscita ainda mais forte. Eu tenho quase certeza, né, que a limitação dela é que ela não pode morrer, ela tem que estar próxima da morte, né? Se eu me lembro bem, é isso. Se eu me lembro bem, é exatamente isso, né? Por causa que se ela morrer, acabou pra ela, sabe? Se ela morrer, ela não consegue voltar mais. Mas enquanto ela tiver aqueles milésimos de segundo antes de morrer, o limitador dela quebra na hora e ela consegue se reconstruir o corpo dela e qualquer coisa volta dela, né? Enquanto ela estiver naquela forma Deus. O Mark tá no top 1. O Mark, final de história, realmente se torna invencível. E no topo de tudo, acima de cada monstro, cada guerreiro lendário e cada Viltrumita que Tem apareceu o nessa protagonista. lista, tá o cara que dá o nome à obra inteira. Mark Grayson é um meio humano, meio Viltrumita que passou a vida inteira apanhando, se reconstruindo e voltando mais forte. E no final das contas, isso é literalmente o que faz dele o ser mais poderoso desse universo. O DNA Viltrumita se adapta biologicamente a cada dano sofrido, tornando o corpo mais resistente e letal. Cada surra que o Mark Você bem, não é exatamente isso, né? Eles melhoram um pouco, eles não têm basicamente o Zenkai Boost, né, do Dragon Ball. Eles só regeneram melhor. Eu não lembro se isso é confirmado ou se é uma teoria que as pessoas
pessoas têm que ele consegue voltar. Que nem as pessoas têm a teoria idiota da adrenalina, que o próprio autor falou, não, é idiota, todo mundo tem adrenalina, os Viltrumitas têm, e os humanos também têm, não existe isso. Mas sobre ele voltar mais forte toda vez que ele toma dano, eu não me lembro se isso é realmente parte dos poderes dos Viltrumitas. Alguém pode falar aí nos comentários. Ou se é só, tipo, as pessoas supõem que isso que acontece. Levou foi um degrau que botou ele no topo. A trajetória desse moleque é insana. Ele começou como um adolescente. Mas eu sei que quanto mais esforço eles têm, mais fortes as lutas, eles ficam mais fortes por causa disso. Quanto mais difícil as lutas deles, eles ficam mais fortes. Mas eu não sei se é necessário realmente tomar dano. É isso que eu quero ser específico aqui. Que mal segurava um round contra o próprio pai. Evoluiu até matar o Conquista na porrada e ainda ajudou porrada é a destruir forte. o próprio planeta Viltrum. Currículo absurdo. Só que a história o currículo de 99% de derrotas. Mas teve aquelas vitórias. ele tava longe de acabar. Depois que o Trag partiu ele no meio, a Eve reorganizou o corpo dele a nível atômico, deixando o Mark permanentemente mais forte. E a partir dali, o monstro saiu da jaula. Vocês já viram como foi aquela luta? Ela deu um buff, o melhor buff que ele podia aguentar naquele momento, fisicamente, e ele ficou mais forte por causa disso. Mas ainda assim, ainda estava muito mais fraco do que o Trag naquele momento. Ele só conseguiu vencer por causa do negócio do sol. Luta no sol pela perspectiva do Trag. Agora entende porque o grande regente estava desesperado no fim? Porque nem o ser mais forte que a raça Viltrumita já produziu conseguiu derrubar o Mark. O moleque aguentou aquele inferno e ainda saiu do outro lado com a garganta do Trag entre os dentes. Mas vamos lembrar aqui, tá? Ele não tá colocando o contexto completo aqui. Ele só conseguiu sair dali por causa que o robô ajudou ele. O robô colocou uma armadura nele. E aí o tempo que demorou pra derreter a armadura, o Trag já tava derretendo mais rápido ainda do que o Mark. Então, sabe, os dois ficaram desnivelados no tanto que eles estavam queimando. E esse meio termo foi o suficiente pro Mark conseguir causar dano suficiente pro Trag, né, perder a consciência. E o robô de novo veio e tirou o Mark do sol. E 500 anos depois, no epílogo da série, ele aparece como imperador do Império Viltrumita, dominando e o mais forte do verso. Allen, que Nossa, isso aí, pô, mostrou oficialmente quão forte ele é. Esse aqui é o Allen, mais forte ainda, ganhou buff pós daquela luta, a porra toda, e nesse 500 anos provavelmente ficou mais forte ainda, e ainda assim o Mark derrotou o cara sem tomar um dano. Mano. Nessa altura, já tinha passado por múltiplas evoluções. Viltrumitas ficam exponencialmente mais fortes com a idade. Isso é verdade, Mark isso já sim. rivalizava com o Trag aos 20 e poucos. Rivalizava. 5 séculos depois, ele tá num patamar que ninguém consegue tocar. O Invencível realmente se tornou invencível no final da série. De moleque que apanhava do próprio pai a imperador do Império Viltrumita. O Mark realmente fez jus ao nome da obra, né? Agora me conta, você colocaria alguém numa posição diferente? O Guerreiro Feroz merecia ficar acima do Trag? Os Horner deveriam estar mais alto? Joga nos comentários que eu quero ver essa treta. E se você curtiu esse vídeo, já clica nesse outro que tá aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Mas eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu! Bom vídeo, gostei do vídeo. Tem alguns argumentos ali que eu não sou, e algumas justificativas dele que eu também não dá pra dar uma discutida ali. Por exemplo, o Space Racer estando tão alto, sendo que, pra mim, ele devia estar em menção honrosa, porque é a arma dele que deixa ele tão forte. Mas ainda assim, ele não é cá nem lá. Mas de qualquer forma, concordei com a maior parte da lista. E com o Mark no topo, pra mim foi válida a lista, sabe? Com ele no top 1, faz sentido pra mim. Pra mim faz sentido. Algumas pessoas falam, mas o Mark não tem feitos. Mas deixa bem implícito, sabe? O quão de força o Mark chegou. Só do colocar aquele ponto, sabe? Que ele solou o Allen como se fosse nada, sabe? Sem um nariz sangrando, sem arranhão, nem nada. Ele derrotou o cara, tudo em volta destruído, e ele tá lá de boa, tipo, e aí, Alan, você ainda quer continuar lutando? Pô, porque isso aqui não vai dar bem pra você, não. Já deixa bem claro, sabe, a força que o cara chegou. Então eu respeito o top 1, top 2, o Trag, top 3, o Battle Beast, tá perfeito, pô. Se esses estão no topo, faz sentido pra mim. Mas enfim, vocês concordam aí com a lista? Me falem aí nos comentários, me coloquem aí quem vocês acham que devia estar ou não estar, e se estava errado em algum ponto. Obrigado por ter assistido aqui, falou.